A paz de Cristo Jesus, eu quero deixar aqui mais um texto ou uma semente da palavra de Deus ao seu coração. O que acontece quando a igreja ora? Existem 3 tipos básicos de oração. A primeira é a oração individual, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 11, que diz: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A primeira classe de oração é a oração individual, aquela que você faz sozinho, personalizadamente. Mas também tem a oração em grupo, como diz em Atos 16, versículo 26, que nos retrata: E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Mas também existe a oração coletiva, onde todos participam da oração. Isso você vai verificar comigo em Atos 2, 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. As grandes vantagens da oração coletiva são 3, eu poderia destacar aqui. Ela fortalece a união do povo de Deus. A segunda vantagem, ela multiplica a nossa fé. E a terceira vantagem da oração coletiva, ela tem garantias de pronta resposta. Nós vemos em Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Existem também alguns tipos de oração que a igreja nunca deveria fazer. Primeiro, é a oração sem fé. Como disse o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 6, que eu retrato aqui: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Esse é um tipo de oração que não agrada a Deus, com dúvida. O segundo tipo de oração que não agrada a Deus é a oração sem humildade, oração de revolta ou oração de afronta. Essa também Deus não se agrada e não devemos fazer. A terceiro tipo de oração que a igreja nunca deveria fazer é aquela que despreza a vontade de Deus. Isso você vai ver em Mateus, capítulo 6, no verso 10. Nós vamos ler para que a gente possa ter um entendimento maior dessa explanação. Mateus, capítulo 6, versículo 10, que diz: Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. A oração que a igreja nunca deveria fazer é aquela que despreza a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. E quando oramos de acordo com a vontade de Deus, com certeza Deus nos ouvirá. Quarto tipo de oração que a igreja nunca deveria fazer, aquela que insulta a Deus. A quinta, ela cega a mente do crente, impedindo de discernir a vontade de Deus. Isso você vai estar vendo na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ela cega a mente do crente, impedindo de discernir a vontade de Deus.
E outro tipo de oração que a igreja nunca deveria fazer é a oração sem reverência. Ela afasta a presença de Deus. E, por último, a oração sem temor e unção do Espírito Santo. Você sabia que deixar de orar é um pecado? Você pode ler em 1 Samuel 12, 1 Samuel 12, versículo 23, que diz: E quanto a mim, longe que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Você sabia que deixar de orar é um pecado? Deixar de orar é um pecado de desobediência. E nós vamos verificar isso. Epístola aos Tessalonicenses, vamos conferir, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: Orai sem cessar. Em consonância ou em conformidade com este versículo, nós vamos ver em Lucas, capítulo 18, versículo 1, que nos diz o seguinte: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Deixar de orar é um pecado de desprezo da alma para com Deus. Deixar de orar é um convite a viver em incredulidade. Deixar de orar é perder a chave que abre o celeiro de Deus. Deixar de orar é a maneira mais perfeita de afastar-se de Deus. Deixar de orar significa deixar de abastecer a alma com o gozo do céu. Agora, o que acontece quando a igreja deixa de orar? O povo de Deus começa a experimentar escassez. Nós vamos ver aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11, que diz: O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, esse pão nosso vem através da oração. Segundo, o que acontece quando a igreja deixa de orar? Muitos dentre o povo de Deus morrem prematuramente. Nós vamos ver isso em 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 12 e no versículo 13, que diz: E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas ante aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 de seu reinado. Então, existem consequências para aqueles que deixam de orar. Muitos que estão prestes a morrer alcançam sua cura através da oração. Isso nós vamos ver em Isaías, capítulo 38, da nossa Bíblia Sagrada, 38, verso 1, que nos diz: E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A obra de Deus sofre e se debilita. Nós vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nos diz: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei
os seus pecados e sararei a sua terra. A salvação de almas, ela pode ser reduzida também. O que acontece quando a igreja deixa de orar? Se a igreja deixa de orar, suas prioridades mudam. Passatempos, piadas, TV, lazer e outras coisas que não edificam a vida espiritual. O que acontece? O que aconteceu quando a igreja primitiva orou? Aconteceu um grande movimento. Atos, capítulo 4, nós vamos verificar no versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Na casa, moveu-se um lugar em que estavam reunidos. Nos corações dos crentes, todos foram cheios do Espírito Santo. E na cidade, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O único que pode nos conceder a graça de realizarmos a obra dele é o Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é através da oração que Deus move os nossos corações. É a abertura que o Espírito Santo tem para ter liberdade nas nossas vidas para operar o seu querer e a sua vontade. Para fazer a obra do Senhor, entendemos que precisamos estar cheios da sua plenitude. O que aconteceu com a igreja primitiva quando ela orou? Segundo, aconteceu um grande livramento. Isso você vai ver em Atos, capítulo 12, do 5 ao 17, quando Pedro está preso em prisão e a igreja ora. E eu não vou ler o texto para não ser delonga, mas se encontra em Atos 12, 5 ao 17. Essa oração atraiu os anjos. Essa oração cegou e imobilizou os guardas da prisão. Essa oração abriu as portas do cárcere. E Pedro, o pastor Pedro, ficou livre. E o terceiro acontecimento que aconteceu na igreja primitiva, quando ela orou, aconteceu um avivamento missionário. Eles serviam, jejuavam e oravam. O Senhor levantou os primeiros missionários e a obra missionária nunca mais terminou. Ou seja, através da oração, este evangelho chegou até nós. Através da oração, essas promessas que nós falamos acerca da oração, com certeza vão acontecer na sua vida. Eu me encontro fraco e desanimado. Vá à oração. Eu estou com um problema na família. Vá à oração. Eu não consigo realizar a obra do Senhor como deveria. Vá à oração. Eu estou desanimado. Vá à oração. Eu estou enfermo. Vá à oração. Eu tenho parentes que está precisando de libertação. Vá à oração. Eu preciso ser cheio da presença de Deus. Vá à oração. Nada acontece se você não der o primeiro passo. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra neste dia e vá à oração. Deus te abençoe.